Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. Hoje é um programa especial. E eu digo que é especial não só para você, telespectador, que vai estar assistindo, mas é muito especial para mim. Porque o meu entrevistado é Roque Carrasa, que dispensa qualquer tipo de apresentação, e o qual me deixa extremamente honrado em me conceder essa entrevista, né, o qual a gente vai tentar aqui, eu brinco muito, explorar o conhecimento, né, porque são momentos raros, sinceramente, para a gente que advoga, que atua na militância do direito tributário, a gente que é doutrinado, né, pelos seus livros, né, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque o conhecimento tem que ser socializado e o programa Café com Direito tenta fazer isso. Então, professor, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila, é uma alegria estar aqui. Saiba que eu já tinha ouvido falar do seu programa e bem lá em São Paulo. Programas como o seu fazem falta, programas que levam o direito ao conhecimento de quem afinal é leigo do assunto. O direito é complicado, mas não é tão difícil assim, E todos têm o direito, se me permite a blague, de conhecer os segredos, os meandros da ciência jurídica. Enfim, é uma alegria estar aqui, vamos conversar um pouco, e quem sabe consigamos passar uma mensagem ao telespectador amigo. Pois é, e uma das coisas que eu acho que até senso comum de conhecimento de todos é um termozinho, até, eu não diria que pejorativo, mas bem comum, que é a guerra fiscal. É verdade. Como conceituar e como ver ou tentar desmembrar o lado positivo, o lado negativo, e se é que tem um lado positivo dessa guerra fiscal? Bom, qual é a origem da guerra fiscal? É a existência de várias unidades federadas, vários estados, mais o Distrito Federal, disputando o mesmo tributo, no caso o ICMS. Porque o ICMS é um imposto interessante. O ICMS se baseia no IVA europeu, Imposto sobre Valor Agregado. Só que o IVA europeu é um imposto nacional, ou se quisermos até internacional, porque agora é cobrado em toda a comunidade europeia. Já o IVA brasileiro, que se chama ICMS, é um imposto regional, é cobrado pelos Estados-membros e no seu território pelo Distrito Federal. E as unidades federadas nem sempre se entendem, cada uma procurando puxar a brasa para sua sardinha. Aliás, Sheila, quando os tributaristas estrangeiros nos visitam, eles se surpreendem ao serem informados que o IVA brasileiro, assim eles chamam o nosso ICMS, é cobrado pelas províncias, assim eles chamam os nossos Estados-membros. Tanto que, invariavelmente, eles perguntam, mas isso não gera atritos entre as unidades federadas? Vamos reformular a pergunta em termos técnicos. Isso não ocasiona guerra fiscal entre os Estados-membros e o Distrito Federal? Bom, a minha primeira resposta é sempre técnica. Não, porque a Constituição brasileira, e aí eu até aproveito para mostrar algum conhecimento, no seu artigo 155, parágrafo 2º, 12G, estabelece que qualquer isenção, incentivo ou benefício em matéria de ICMS precisa ser autorizado por convênio, por um acordo entre todos os Estados-membros mais o Distrito Federal. E se há espaço para eu continuar nas minhas considerações, eu ainda digo, esses convênios são rigorosamente disciplinados por uma lei nacional, no caso, a Lei Complementar número 24 de 1975. Só que os tributaristas estrangeiros, experientes, pragmáticos, quase sempre voltam a perguntar, mas na prática isso funciona? E como eu sou amigo da verdade, você sabe disso, eu acabo respondendo, infelizmente, não. Por quê? Porque na ânsia de atrair investimentos, contratos, enfim, progresso para os seus territórios, os Estados-membros e o Distrito Federal acabam concedendo toda sorte de incentivos e benefícios fiscais sem convênio. E aí a guerra fiscal se instala. Alguém compra uma mercadoria num outro estado. Esse outro estado concede um benefício fiscal sem convênio. O que faz o estado de destino, o estado de quem comprou a mercadoria? Glosa os créditos, se nega a aproveitar esses créditos. E pior, quer cobrar de novo o ICMS que deveria ter sido cobrado na outra unidade. E aí o caos é absoluto
e acaba sendo resolvido, às vezes, em detrimento do contribuinte, que se vê obrigado a recolher o tributo 2 vezes, né? Ou em detrimento do estado de destino, que fica a ver navios. Como isso se resolveria? É difícil, né? Talvez proibindo que, em matéria de ICMS, fossem concedidos quaisquer incentivos, né? Outra alternativa, que os convênios de ICMS pudessem ser aprovados, mas não por unanimidade, por maioria de votos. Mas isso tudo passa por mudanças legislativas profundas, a meu ver, até por mudanças constitucionais. Enfim, o problema é fácil de ser detectado, mas é difícil de ser resolvido. Mas um lado positivo em relação a isso, por exemplo, o senhor mencionou, né, que nessa ânsia de desenvolver os estados, isso, a gente tem algo que é atípico. Nós temos um Brasil que caberia vários outros países aqui dentro. E alguns países e alguns estados onde, ou questões da própria natureza, da questão climática, né, ou também da própria questão da vontade política, é muito carente, né? E aí teria de alguma forma, ou a União, né, de alguma forma de tentar compensar para desenvolver o todo, né? Pensar de uma forma mais de garantir o desenvolvimento de forma globalizada, ou de forma, né, regionalizada, pensando o Nordeste, ou pensando o Brasil. Né? Você disse bem. Na verdade, né, o Brasil é uma federação, não é? Deveria haver aquilo que os alemães chamam, deveria haver aqui no Brasil, aquilo que os alemães chamam de lealdade federativa. Um Estado não deveria se completar às custas dos outros. E deveria haver quase que uma bolsa de redistribuição dos tributos pagos. E isso ainda não foi criado, mas eu acredito mais dia, menos dia acontecerá. Uma outra questão relativa aos benefícios. Eu sou até favorável aos benefícios que trazem uma contrapartida para a unidade federada, não é? Os incentivos dados de mão beijada, eles desaparecem assim que as condições propícias deixam de existir. Agora, um incentivo concedido em troca da instalação de uma unidade fabril, em troca da construção de casas populares, em troca da geração, digamos, de 1000 empregos, ele permanece, mesmo que eventualmente aquele benefício deixe de existir, porque a empresa está ali instalada, a empresa formou os seus quadros, a empresa se impôs no mercado. A Europa, né, todos nós sabemos, vive uma grande crise. E eu fui informado, né, recentemente, a notícia é nova, que na Europa se proibiram os incentivos sem contrapartida. Lá se estimulam apenas os benefícios fiscais. São vantagens que o Estado dá, mas recebendo algo em troca. Aquilo que ele deixa de arrecadar, de alguma maneira beneficia a população, sob a forma de emprego, sob a forma de novas empresas. Aí se mantém o ponto de equilíbrio, não é? Proibir simplesmente benefícios fiscais é condenar alguns estados que, por essas circunstâncias políticas ou sociológicas ou geográficas, ainda não chegaram a um certo grau de progresso, à estagnação, né? A permanecerem inferiorizados, o que briga com o espírito federativo. O ideal é que todas as unidades federativas prosperassem, né? Se não por igual, mas dentro de patamares razoáveis. Quando a gente menciona a questão da própria intervenção da União em benefício da coletividade, a gente teve algumas situações, né? Mas infelizmente eu vou ter que deixar para o próximo bloco para a gente comentar sobre isso. E já a gente retorna com o programa Café com Direito.